Qual é o seu chamado, o chamado de Jesus para a sua vida pessoal? Você sabe qual que é o seu chamado? Você está cumprindo esse chamado? Sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. O seu chamado, o chamado de Jesus para você, como você pode cumpri-lo? E a nossa base bíblica é o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, 18 a 22, nós temos nesse texto a resposta a essas perguntas. Qual é a configuração, qual é a formatação do chamado que Jesus tem para você? Quais são as características do chamado? Em que consiste esse chamado? Evangelho de Mateus é o capítulo 4, versículo 18 a 22. São apenas 4 versículos, acompanhe na sua Bíblia. Evangelho de Mateus 4, 18. Nós temos aqui o Criador do mar andando na praia, andando à beira-mar. Andando à beira do mar da Galileia. Mateus 4, 18. Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus Cristo vem de um ministério público muito poderoso, muito interessante. Jesus Cristo, no capítulo 4, verso 12, é apresentado por Mateus como o prometido que alcança a Galileia dos gentios. O Messias prometido que atrai a si populações daquela região norte da Palestina e dos arredores, dos fenícios, romanos e outros povos ao redor, se aproximando de Jesus. E Jesus ministrando às multidões, um ministério público. Só que agora, nós nos deparamos com um foco absolutamente pessoal. Mateus, de repente, deixa de dizer que Jesus está atendendo públicos grandes, e agora ele se achega a indivíduo, a pessoas, como você e eu. Você não é mais um para Jesus. Você não é para Jesus uma pessoa apenas no meio de uma igreja, seja ela pequena ou grande, no meio de um universo de cristãos. É tão grande este universo no Brasil e no mundo. Você não é mais um. Há algo específico e pessoal para você. E esse chamado que é pessoal e que Jesus agora começa a abordar indivíduos, essa abordagem também é para você. À luz do que Jesus Cristo vai dizer no final do Evangelho de Mateus, eu quero que você acompanhe e se lembre desse texto. Eu tenho ele aqui na tela. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Veja que Jesus Cristo tem discípulos em todas as nações, inclusive no Brasil. E você é um desses discípulos, uma dessas pessoas a quem Jesus tem um chamado pessoal. E como eu convidei você a pensar comigo, esse texto pequeno configura para nós o que é esse chamado. Algumas configurações e características. E a primeira que eu quero destacar é quem está fazendo o chamado. E o texto é muito evidente. Quem faz o chamado é esse que anda à beira do mar da Galileia, no versículo 18, é Jesus. E ele vem fazendo exigências máximas. Não é esta a única vez em que Jesus vai exigir algo grande de alguém. Deixe tudo e me siga. O tempo todo Jesus aparece na Bíblia fazendo convites e dando ordens gigantes. Jesus chega a dizer para nós termos Ele como luz da nossa vida. Jesus diz que nós devemos entregar nossa vida por Ele. Jesus faz convites e apresenta ordens incríveis, tremendas. Por quê? Porque Ele tem autoridade para isso.
Há uma dupla credencial que nós podemos perceber em Jesus Cristo aqui. E a primeira que nós já estamos vendo ao longo do Evangelho de Mateus é que Jesus Cristo é o Messias que pode fazer isso. Jesus Cristo tem autoridade para chegar para Pedro, André, Tiago e João e dizer: olha, me siga, deixa tudo, vem atrás de mim. Porque ele sabe, foi comprovado que ele é aquele que venceu as tentações do diabo no início do capítulo 4 como Messias, Filho de Deus. Ele é aquele que foi apresentado por João como o profeta genuíno, o Messias e Rei. Ele é aquele para quem a voz celestial apareceu e disse: tu és o meu Filho amado em quem me agrado. Jesus Cristo é aquele que cumpre, nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo é aquele que é o descendente legítimo de Davi e de Abraão. Ele é o rei, ele tem autoridade para dar uma ordem como essa. Quando você pensa no chamado de Jesus para você, você tem que pensar nisso. Espera aí, quem que está chamando? É aquele que é o Criador dos céus e da terra. É aquele que tem toda a autoridade, é aquele que pode e deve fazer isso, e eu não devo fazer objeções, eu devo simplesmente aceitar. A credencial de Jesus também se encaixa no fato de que, isso é muito importante, ele fez primeiro aquilo que ele vai exigir de mim e de você. Jesus não está fazendo aqui aos discípulos uma ordem que ele primeiramente não cumpriu. Quando ele diz assim: olha, eu tenho uma missão para vocês, Pedro, André, eu tenho uma tarefa para vocês, Tiago e João, Jesus mesmo já havia recebido uma ordem, e Jesus já havia aceitado cumprir, ele mesmo fez o que estava exigindo, ele mesmo se esvaziou da glória celestial, ele mesmo aceitou a determinação do Pai Celestial de se fazer carne, habitar entre nós, e como eu disse no início, aquele que criou os mares agora está andando como um homem comum à beira do mar, e assim ele tem autoridade para exigir que você e eu façamos o mesmo, porque ele fez antes. E Jesus não somente já se esvaziou na sua divindade, como nós sabemos que mais adiante ele vai se entregar na cruz do Calvário, e ele vai obedecer até a morte, e é isso que ele vai pedir que os seus seguidores façam também. Jesus não está pedindo nada que ele não tenha feito primeiro. Cada vez que você se entrega para servir o Senhor, para fazer a obra do Senhor, saiba que o Senhor não é apenas um tirano dando ordens, ele mesmo primeiro fez o que você está fazendo, de maneira muito mais grandiosa até, muito mais perfeita, muito mais completa. Então considere este que faz o chamado. E outro detalhe importante deste que faz o chamado é que parece que do nada Jesus misticamente, como um guru itinerante desconhecido, vocês me perdoem a comparação, sabe quando você está andando na rua e tem um religioso maluco, um guru, seja ele evangélico ou de religião oriental lá, com aquela barba comprida, aquela roupa, e de repente parece que Jesus pega os caras do nada e algum magnetismo espiritual chacoalha eles ficam hipnotizados e começam a seguir Jesus. Não é bem assim. Mateus apresenta o relato dessa forma, e pode ser que nós entendamos de maneira equivocada, mas havia uma história antes. Inclusive uma história de Jesus com eles. E como eu disse na semana passada, Mateus não conta uma parte da história de Jesus que João conta. E porque Mateus tem propósitos específicos e João tem outros propósitos, então cada um escolhe aquilo que vai enfatizar. Mas é muito interessante que antes mesmo de Jesus andar à beira do mar, chegar nesses caras e chamá-los, e não é bem isso que acontece, né? uma aparição mística e um chamado magnético. Não, veja, nós podemos perceber no Evangelho de João, capítulo 1, e isso que João 1 narra, aconteceu mais ou menos 1 ano antes. Eu tenho o texto aqui, ele diz assim: no dia seguinte, João, que é o João Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Então viu Jesus passando e disse, veja, João Batista está com 2 discípulos, não disse o nome deles. Quando João vê Jesus passando, ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Seguiram Jesus.
Agora, olha, verso 38, olha quanta coisa já tinha acontecido entre esses homens e Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, então Jesus se dirige a eles. Jesus se volta e dirige: vocês estão me seguindo? Perguntou: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Jesus os convida à sua casa. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então esses camaradas estiveram com Jesus, passaram o dia com Jesus, se tornaram seguidores de Jesus. Um ano antes, no versículo 40, pode passar aqui, André, exatamente irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Então André já conhecia Jesus, já sabia algumas coisas, e o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. O Pedro aqui também, que estava pescando em Mateus: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E ele então leva Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então havia já uma história de discipulado, já havia um conhecimento de Jesus e eles de Jesus. Um pouco mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 2, é narrado o milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando ele multiplica o vinho numa festa de casamento. E João capítulo 2, versículo 11 diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e olha, os seus discípulos creram nele, inclusive Pedro, inclusive André e provavelmente João e Tiago. Eles já viram quem era Jesus, eles sabiam que era o Cordeiro de Deus, que era o Messias, que fazia milagres. Não foi do nada, não foi de repente, não foi uma hipnose, houve um conhecimento gradativo, houve uma aproximação pessoal gradativa. Não somente isso, mas nós não vamos ler os textos agora. Entretanto, Jesus de Caná da Galileia, ele vai ter um ministério na Judéia, com seus discípulos, ele vai pregar, ele vai batizar, os seus discípulos vão batizar junto com ele. É provável que Pedro tivesse batizado pessoas, André também, João e Tiago, até que Jesus sai da Judéia, quando João é preso, lembra-se? João Batista é preso e ele volta para Galileia. E quando Jesus volta para Galileia, está cada um nas suas ocupações. Jesus nas suas ocupações, Pedro pescando com seu irmão, Tiago, seu pai e o seu irmão pescando, ou suas ocupações rotineiras. E aí, agora, Jesus reencontra essas pessoas. Assim como Jesus se reencontra comigo e com você, talvez mais de uma vez ao longo da nossa história. Não no sentido de que ele saia da nossa vida, mas no sentido que ele nos leve para algo novo, algo além, algo mais profundo. E aqui Jesus vai fazer esse chamado mais audacioso. Então isso significa que eles conheciam essa credencial de Jesus, eles sabiam que era o Messias, sabia que era o Cordeiro, sabia que fazia milagres, sabia que era o Salvador. E isso significa que o nosso engajamento no discipulado não é pontual, único e permanente e fixo. Ele é dinâmico, ele é gradativo, é um processo. Se permita na sua vida cristã ter um processo de crescimento, de aprofundamento da sua experiência com Jesus, da sua jornada com Jesus. O ponto de partida é a sua conversão. E ali na sua conversão você já obteve tudo que você precisa, sua vida com Deus, sua salvação, seus pecados perdoados, sua eternidade garantida, mas o seu crescimento espiritual não aconteceu, ele acontece a partir dali, e Jesus vai sempre trazer você para coisas novas, para além, para mais caminhos mais distantes e mais profundos. Então este é o Jesus que faz o chamado, ele tem uma dupla credencial. Ele é todo poderoso e ele já fez o que pede que nós façamos. E ele se achega a nós, nos trazendo para o caminho dele. Nessa configuração do chamado, eu quero agora ir para o miolo da questão, que é o seguinte: qual é o chamado? Nós vimos quem faz o chamado é Jesus.
Mas qual é esse chamado? E esse chamado é um chamado que é uma ordem, um mandamento, um convite, uma convocação oficial, tríplice. Jesus fala 3 coisas para esses 4 e para você. E a primeira delas é que Jesus diz assim: sigam-me. É isso que você encontra na sua Bíblia aí, no versículo 19. Algumas versões mais antigas vão dizer: vinde após mim. Outras vão dizer: venham comigo. Aqui na minha tradução diz: sigam-me. Isso diz respeito a relacionamento. Qual é o chamado de Jesus? Em primeiro lugar, é um chamado para você se relacionar com Ele, para você estar com Ele, para você ter uma vida contínua em que Ele está com você e você está em comunhão com Ele. Veja, o Senhor Jesus Cristo, no final do relato anterior, do versículo 17, Ele está pregando arrependimento para multidões. E Ele vai proclamar a palavra. No capítulo 5, nós vamos nos achegar a esse capítulo mais adiante, Ele vai trazer um grande ensino. Jesus quer que as pessoas se conectem ao ensino dEle. Mas, mais do que isso, Jesus quer se conectar de forma pessoal. Jesus não quer apenas que a gente se achegue ao ensino, ao mandamento, a uma orientação, mas a Ele mesmo. Jesus te convida e o chamado é para você se conectar a Ele, viver com Ele, em comunhão com Ele. Quando você está lá na sua sala, o seu YouTube lá está ligado, sua panela está no fogo, o seu filho está chorando, Jesus quer estar lá também. É quando você está no trânsito, indo e vindo, quando você está no seu trabalho, quando você está no seu quarto, Jesus quer estar ali. Jesus quer manter uma conexão com você, que foi exatamente esse o convite que Ele fez para esses homens. E através dessa conexão, coisas riquíssimas vão acontecer. Através dessa conexão, o que acontece com Pedro, Tiago, João e André vai acontecer com você e comigo. Através dessa conexão, Jesus vai comunicar as verdades da palavra. Jesus vai comunicar de forma viva este livro aqui. Este livro aqui, ele é um livro vazio. Talvez para você seja um livro chato, sempre que você pense em ler, talvez você tenha preguiça. Sabe por quê? Talvez falta um relacionamento com o autor desse livro. Quando você tem um relacionamento com Jesus, quando você se conecta a Jesus, esse livro se torna o que o salmista diz: mais doce do que o mel, mais precioso do que o ouro, mais rico do que qualquer joia preciosa no planeta Terra. Por quê? Porque me conectando com Jesus, então Ele vai comunicar os mandamentos dEle para mim. Me conectando com Jesus, me relacionando com Jesus, Ele vai comunicar também, mais do que os mandamentos, as prioridades dEle, as paixões dEle, os objetivos dEle, com que Jesus está comprometido. À medida que você andar com Jesus, os compromissos de Jesus, os amores de Jesus, os sonhos de Jesus, vão ser os seus sonhos e os meus sonhos também. E nessa conexão, Jesus quer comunicar verdades, sonhos, paixões e também padrões de comportamento. À medida que você está com Jesus e vê como Ele vive, vê como Ele age, vê como Ele se comporta, então gradativamente você vai imitar o modo de Jesus viver, agir e falar. E é exatamente isso que vai acontecer com esses camaradas aqui, e vai acontecer com você e comigo, se aceitarmos a primeira parte do chamado de Jesus: sigam-me, o chamado da comunhão. Veja, é um chamado para um relacionamento, mas não pode ser aquele chamado interesseiro, aquele relacionamento interesseiro. Sabe quando aquela história da mulher jovem, bonitona, bem jovenzinha e bonitona, casa com aquele senhor bem idoso? Sabe aquela história? O que é que você vê nessa relação? Uma relação de interesse. Você quer alguma coisa, está na cara, ela não está apaixonada por ele, ela quer alguma coisa ali. Será que você hoje não está se relacionando com Jesus por interesse? O que é que você quer com Jesus? É o que você quer,
É o que você espera que Ele faça. É o que você gostaria que Ele mudasse, que Ele fizesse. Nesse relacionamento pessoal que Ele chama você para ter com Ele, não é um relacionamento interesseiro. É um relacionamento em que você vai após Ele e o segue. E bebe das suas palavras, bebe das suas paixões, bebe das suas prioridades, do seu estilo de vida. Então, como é que está esse vinde após mim na sua vida? Tem havido da sua parte esse relacionamento com Jesus? Tem sido para você sagrado o momento em que você abre a sua Bíblia, desliga tudo, silencia tudo, só você e Jesus, aquele momento precioso, nos primeiros minutos da manhã, isso tem acontecido? É para isso que Jesus está convidando. Vem, me segue. Não acorda apressado todo dia de manhã, abarrotado de afazeres, academia, corrida, seja lá o que for. Não, pelo amor de Deus, Jesus te convidou para segui-lo. Isso significa que você vai separar o seu tempo para estar com Ele todo dia, só com Ele, para que Ele comunique vida ao seu coração. Tenha esse tempo com Deus, com Cristo, frequentemente, diariamente, na primeira hora da manhã. Tenha ao longo do seu dia o hábito de se dirigir a Cristo continuamente, não importa o que você esteja fazendo. Tenha o costume, estabeleça hábitos de orações pontuais ao longo do dia, de você se reportar a Jesus em oração. Para tudo por 1, 2 minutos, 5, 10. Se volta para Jesus, se volta para a palavra que você leu pela manhã, retoma aquilo e continua com o seu viver. Talvez você deva separar um momento longo na semana, no mês que seja, em que você sai e se retira e talvez gasta 2, 3 horas, 5 horas sozinho, passeando, fazendo uma caminhada, jejuando, orando. Nós precisamos atender o chamado de Jesus, de estar com Ele. Ele disse: vinde após mim, sigam-me, estejam comigo. Esse tempo de que nós nos reunimos não é um tempo religioso. A reunião dos crentes não é só uma reunião de uma instituição humana. Esse é o momento em que juntos nós também nos achegamos a Jesus. Quando nos reunimos, nós estamos obedecendo esse chamado de Jesus: sigam-me, venham após mim, vinde após mim, venham comigo. É isso que nós estamos fazendo aqui, o chamado da comunhão. Mas esse chamado também é o chamado da transformação, porque Jesus disse assim: sigam-me, ponto final. Como diz aí na sua Bíblia: sigam-me e eu vou fazer uma coisa em vocês. Percebe? E eu os farei. O verbo que Jesus usa aqui, eu os farei, o verbo grego significa eu vou construir, eu vou modelar. Como um artista do barro que pega um pedaço de barro, de argila e modela algo. Jesus te convida para essa segunda coisa que eu chamo de transformação. O chamado de Jesus para você estar com Ele, não é à toa, não é ponto final, não é só um momento zen, senti paz interior, que bom que eu estou de volta para a igreja, que bom que eu conheço Jesus, eu sinto bem. Não, esteja com Jesus para que Ele te transforme, para que Ele quebre você, para que Ele desconstrua você, para que Ele faça picadinho das suas durezas de coração, dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus hábitos arraigados, do seu jeito de ser diabólico, pecaminoso que você e eu carregamos. Porque nós temos a imagem de Deus na nossa essência. O Senhor nos criou, Deus Criador nos criou com um padrão de perfeição, como Ele, sem pecado, para funcionar direitinho. Entretanto, quando Adão e Eva escolheram virar as costas para o Senhor, esse padrão foi corrompido, foi manchado, foi gravemente comprometido. E Jesus quer restaurar isso. Isso se chama reforma. E você sabe o que é reforma?
Reformar uma casa é um negócio fácil, né? Rápido, barato. 3 coisas que reforma de casa não é. Não é fácil, não é rápido e não é barato. Reformar a sua vida, a minha vida, é a mesma coisa. Dá trabalho. Jesus tem todo o poder de realizar esse trabalho, mas você precisa se engajar nesse trabalho junto com Ele, de ser transformado. Então veja, o chamado de Jesus inclui você se relacionar com Ele para que Ele te transforme. Isso significa que tem uma coisinha aí no entendimento que você tem que precisa mudar. Que coisinha é essa? A coisinha é a seguinte: as transformações que Jesus quer fazer não são para você, mas em você. Jesus não disse: Pedro, siga-me e eu vou transformar seu barco num maior. Jesus não disse: Pedro, me siga e eu vou fazer com que os caras que negociam com você parem de dar calote em você. Jesus não disse: sigam-me e eu vou fazer vocês pescarem tanto peixe que vocês vão virar os senhores da região da Palestina. Não vou fazer transformações para vocês, eu vou transformar vocês. Essa é a mudança que precisa acontecer em muitos de nós. A gente está ali buscando que Jesus faça coisas para nós. Transforma quem? Me ajuda aí. Transforma meu marido. Transforma meu emprego. Transforma o meu tumor. Transforma o meu salário. Não é transformação para você, é transformação em você. Pedro começa como um cara explosivo, mandão, autossuficiente, bate de frente até com Jesus, impulsivo. Jesus vai trabalhando. E o Pedro é transformado. Ele se torna um apóstolo manso, um domínio próprio. Vai escrever suas cartas. Nas suas cartas ele vai falar calmamente sobre paciência, sobre perseverança, sobre mansidão, sobre amor. Pega João, que é outro desses que são chamados aqui. Você se lembra no começo quem João é? Só pelo apelido que Jesus deu para ele. E Jesus é interessante, ele é tão engraçado, tão divertido, que até apelido ele dava para as pessoas, né? Então João é chamado de filho do trovão. Jesus escolheu esse apelido por quê? Porque João era casca grossa. João era o camarada que, não, você pisou na bola, cai fogo do céu em cima de você agora. Igualzinho alguns de nós aqui fazemos no trânsito, né? Fazemos em casa. Deus, faz cair fogo do céu. João começa assim. Em que ele se transforma? O apóstolo do amor. Ele é o camarada que na ceia final ele vai estar reclinado no peito de Jesus. Ele vai dizer assim no final, ele vai ser chamado assim, né, no final dos evangelhos: eu sou aquele a quem Jesus ama. E nas suas cartas ele vai escrever sobre o amor, que Jesus nos chama para transformação. O Daniel sem Jesus precisa ficar para trás. O Daniel que não conhecia Jesus tem que ir desaparecendo. E Jesus, o próprio Jesus, precisa tomar o lugar do Daniel. Talvez você seja aquele marido sério que acha que ser líder é mandar na esposa. E Jesus quer transformar você. E você se tornar um marido servo, amoroso, atencioso. Talvez você esteja envolvido com pecados de natureza sexual, praticando o que não deve, vendo o que não deve. E Jesus está dizendo: vem, se relaciona comigo, eu vou transformar você, vou te libertar disso. Talvez você seja um filho que não está valorizando seu pai, a sua mãe como deveria, honrando seu pai e sua mãe como deveria, e Jesus vem e diz: olha, eu vou te ajudar a ter um padrão, de uma maneira adequada de tratar seu pai e sua mãe. Talvez lá na sua casa você seja aquela pessoa que está sempre pronta
a acusar os outros, a se fechar, a levantar uma briga, a fazer uma acusação, trazer o calor para o dia a dia. Jesus quer transformar isso, quer que você seja o pacificador no seu lar. São transformações que Jesus quer fazer. Talvez você esteja aqui hoje, seus sonhos sejam que você conquiste aplausos, que as pessoas te achem legal, bonito, interessante, e você está sonhando com isso. Jesus fala: vem aqui, para com isso, esquece os outros, só me segue. Várias transformações na área financeira. De repente você está aqui e está patinando na área financeira, usando o dinheiro de um jeito totalmente errado, nunca sobra, nunca guarda, não se compromete nem com a igreja, porque todo o seu dinheiro vai para uma porção de outras coisas, e ainda você compromete o dinheiro que nem entrou. E Jesus diz assim: vem caminhar comigo, vou te ajudar, vou te transformar. Esse é o chamado de Jesus, segui-lo de perto, para que Ele nos transforme. Mas para quê? Para que Ele quer nos transformar? Para por aí? Ponto final? Não. O versículo 19 diz: sigam-me e eu os farei, eu os modelarei, eu os construirei em quê? O que diz o texto? Pescadores de homens. Jesus está dizendo o seguinte: o meu chamado é para você sair de si. O meu chamado é para você parar de ficar assim, olhando para o teu umbigo. O teu salário, o que é que você vai fazer com ele? Teus problemas, quem é que vai resolver? O teu isso, o teu aquilo, o teu passeio, meu. Jesus está dizendo: olha, eu vou levar vocês para além. Eu vou levar vocês para uma vida que vale a pena viver. E lembra, Jesus não pediu nada que Ele mesmo não tenha feito. Ele abriu mão de desfrutar de uma vivência divina, gloriosa, celestial. Ele tirou os olhos, entre aspas, do próprio umbigo, para se dedicar a nós, para ser um de nós, para nos salvar. E eu chamo isso de multiplicação. Esse é o chamado de Jesus. Você se relacionar com Ele, você ser transformado, para que você multiplique. Jesus quer que você alcance pessoas. Jesus quer que você comece a orar pelos outros. Jesus quer que você comece a se aproximar das pessoas e sentir as necessidades delas. Sentir compaixão por elas, especialmente daquelas pessoas mais carentes, mais distantes, mais necessitadas, e principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Jesus capturou esses homens com as suas redes da graça, para que eles se tornassem pescadores de vidas para o reino. Alguém tem alguma noção de pesca aí? Seja com rede, seja com anzol e linha? Vão me ajudando? Mas há muitas semelhanças entre pescar peixes e pescar vidas. Nunca fui bom em pescas, as 3, 4 vezes que tentei pescar foi um fracasso. Mas me parece que pescar peixe requer... Essa é a primeira palavra que vem mesmo, paciência. Eu acho que é isso que falta para mim, pescar peixe. Paciência. Precisa de paciência, esperar o momento certo, ficar ali, estar junto. Precisa também de esperteza, né? Precisa saber fisgar o peixe, saber do que o peixe gosta. Precisa de perseverança, insistência. Precisa de esforço, sacrifício, ir cedinho, de madrugada. Tem pescador aí que praticamente abdica da família para poder pescar, porque o negócio é... Eu sei de alguns que desistiram de pescar, porque dá muito trabalho. Gente, pescar vidas não é fácil não. Se achegar a pessoas, orar por elas, mostrar para elas que elas precisam da palavra, de Deus, de Jesus, não é fácil. Requer trabalho, empenho, comprometimento, mas à medida que você experimenta relacionamento com Jesus e você é transformado por Jesus, Ele vai fazer de você alguém que vai ser um multiplicador. O chamado de Jesus então é o chamado para multiplicação. Os seus relacionamentos, todos os seus relacionamentos com mãe, com sogra, com vizinho,
colega de trabalho, funcionário, patrão, todos os seus relacionamentos deixam de ser relacionamentos meramente humanos, terrenos, e se tornam relacionamentos com propósito. As pessoas que carecem da palavra se tornam alvo na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, a partir de agora, as pessoas não são para você odiar, para você competir, para você deixar de lado. Agora, Pedro, a partir da transformação que eu vou fazer na sua vida, as pessoas com quem você se encontrar são alvo para você abençoar, para você pregar a palavra, para você convidar para a igreja, para você orar por elas, para você investir na vida delas, para você ser resgatado da mesma maneira que eu estou resgatando você. A partir do momento que você aceita o convite do discipulado, o chamado de Jesus do discipulado, você se torna um agente do reino. Eu não me lembro qual era o produto, mas num passado distante, acho que era algum tipo de shake, de bebida ou vitamina, alguma coisa assim. Herbalife é um deles. A turma andava já identificada, né? É um vendedor de plantão. O camarada está ali fazendo a caminhada dele, mas está lá, Herbalife. Rolou uma conversa, ele já tenta vender. Não sei se tem isso ainda. Está lá no trabalho, está lá no supermercado, onde quer que seja, está lá com Herbalife. Para poder alcançar pessoas para o Herbalife. Se você aceita o chamado de Jesus por discipulado, você não carrega um brochezinho escrito Jesus, você carrega Jesus no seu coração. E o tempo todo, todas as pessoas, sejam elas quem forem, feia, bonita, grande, pequena, rica, pobre, super culto, iletrado, seja lá o que for, essas pessoas se tornam alvo para você abençoar, para você atrair, para você pescar. Eu quero fazer de você pescador de vidas. Então essa é a configuração do chamado. Nós vimos quem chama é Jesus, o Todo-Poderoso, que fez o que pediu para nós primeiro. Nós vimos que chamado é esse, é um chamado para você se achegar a Jesus, para você ser transformado por Ele. Isso é um processo constante para que você se torne um multiplicador de Jesus. E a vida que você tem com Jesus, você vai transmitir para outras pessoas. Mas a configuração continua, e o que nós encontramos aqui é um detalhe interessante. Quem está sendo chamado? E é importante pensar nisso, porque você, quando me ouve dizendo pescar vidas, transformação, isso não é comigo. Eu sou só um faxineiro, eu sou só um porteiro, eu sou só um zelador, eu sou só uma pessoa que estudou até a 5ª, 6ª série, eu sou só uma pessoa simples e comum aqui na cidade de Morungaba. Eu não sou capaz. Preste atenção em quem Jesus chamou aqui nesse texto. Jesus chamou pescadores da Galileia. Esses homens ganham o seu dinheiro. Esses homens têm a sua vida, claro, mas são homens simples. Talvez na configuração acadêmica eles estão entre os mais rasos da sociedade. São caras humildes. Jesus não foi buscar filósofos, teólogos superletrados. Jesus não foi na nobreza mais ao sul de Jerusalém, ele foi na ralé da Galileia. Jesus não chamou nobres, aristocratas principalmente, ele não fez questão disso, ele chamou pessoas assim, mas não fez questão de chamar pessoas assim, militares, políticos, de maneira alguma. Porque o que qualifica você e eu para sermos chamados por Jesus não é as nossas virtudes. Ah não, Jesus nunca vai me chamar, eu não sei falar, não sei nem escrever, não conheço nada da Bíblia, eu tenho dificuldade de leitura, eu isso, eu aquilo outro, eu sou um fracasso. Veja, não é isso que qualifica uma pessoa saber falar, ter dinheiro, ter o 2º grau completo, graduação superior, ser desenvolto, ter habilidade musical. Nada disso qualifica. O que qualifica é o seguinte:
Você sente o peso dos seus pecados? Você se desespera de si mesmo? Você está pronto a abandonar o comando da sua vida, disposto a ouvir Jesus e seguir Jesus sem reservas? É isso que qualifica. Você pode ser prefeito da cidade, você pode ter um emprego com o salário mais baixo na cidade, não muda nada. Ser o prefeito, ser o funcionário mais mal pago do município, não muda a sua competência em termos de ser chamado por Jesus. A única coisa que você precisa é sentir o peso dos seus pecados, lamentar por eles e estar disposto a entregar o comando da sua vida para Cristo e seguir Cristo para onde quer que Ele te chame. O apóstolo Paulo teve que dizer isso para a igreja de Corinto com muita clareza, porque lá em Corinto a turma pensava que tinha que ser sofisticado. E aí Paulo vem com essa, e é uma colocação muito interessante, 1 Coríntios 1, 26, acompanha aqui: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, lá da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade antiga, conhecida por ter teatro, por ter filosofia, por ter ciências e tudo mais, mas Paulo diz: quem eram vocês? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. E eu pulo o versículo 27, o versículo 28 diz assim: olha, ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Olha a palavra que Paulo usa. Daí de Corinto, Deus escolheu os insignificantes, os desprezados, os que nada são, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E aí o versículo 30 diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É a iniciativa dele, é a obra dele. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O chamado é para você. Se você se sente um nada, o chamado é para você. Se você está aí pensando: bom, que horas que eu vou começar a entregar todo o meu potencial para Jesus? Esquece, Jesus não quer nada com você. Quando é que vão me dar a oportunidade de eu ter um destaque lá na igreja? Esquece. Você tem que entender que você não é nada, e que Jesus quer ser tudo e fazer tudo através de você. Isso não significa que você vai recuar, vai ser omisso, vai ficar no seu cantinho. Não vou fazer nada porque eu sou incapaz, não vou dar nada porque eu ganho muito pouco, não vou tomar nenhuma iniciativa porque eu não tenho condições. Não é isso. O que significa que você entende a sua pequenez, a sua miséria, e você dá o passo adiante em obediência a Cristo e trabalha confiando que Cristo é quem vai fazer a obra através de você. Então, nessa configuração do chamado, nós entendemos que o chamado é para essas pessoas simples, que nada sabem, nada são, estão dispostas a se entregar para Cristo. O último aspecto dessa configuração do chamado é a resposta que é dada ao chamado. Versículo 20: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Teve ressalva? Bom, Jesus, é o seguinte, tem alguns lugares que eu não vou contigo, tá? Não teve ressalva. Teve aquela coisa de: senhor, espera só um pouquinho, deixa acabar o mês, pagar as contas. Não teve demora. Teve exigência: Jesus, eu vou, mas eu quero fazer uma listinha aqui, né? O senhor me dá isso? Não. Largaram e imediatamente seguiram. E eu imagino que então Pedro e André estão caminhando com Jesus à beira do mar, e andam um pouco mais, e eles três devem ter se encontrado também com o Tiago e João. Agora preste atenção no versículo 21, porque indo adiante, Jesus viu o Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Olha que coisa interessante, Mateus diz assim: eles estavam aonde? Num barco, com o pai deles, preparando suas redes, consertando suas redes. Bom,
Sabe onde se preparava uma rede rasgada, suja, danificada pela pesca? Em terra. Depois de uma pescaria, encerrar os trabalhos, tiravam as redes, levavam para a terra, penduravam e ali em terra consertavam as coisas. Era o costume, era a prática, era o ofício, o trabalho era esse. Mas o versículo 21 está dizendo para nós que eles estavam no barco preparando as redes, o que dá a entender que eles provavelmente estavam pescando muito e não queriam parar, e estavam consertando a rede dentro do barco mesmo, às pressas, para poder continuar pescando. Sabe o que significa? Que os negócios estavam indo de vento em popa. Eram homens simples, talvez parcialmente iletrados, mas os caras estavam ganhando dinheiro. Outros evangelhos vão dizer que não somente ele, e seu irmão e o seu pai, né, Tiago, João e o seu pai, mas eles tinham funcionários com eles, empregados. Muitas vezes a pessoa diz, eu vou me dedicar a Jesus, vou ver se eu viro pastor, missionário, e lá por trás, né, da mentalidade dessa pessoa está a seguinte ideia: não deu certo o que eu queria fazer, então vou ser pastor mesmo. Não deu certo, vou me dedicar à obra do Senhor. Não conseguiu entrar numa porção de faculdade, vou fazer teologia. Não é o que está acontecendo aqui. Jesus chegou em caras que estavam sabendo o que estavam fazendo, a coisa estava caminhando, não eram fracassados, não. Como se Jesus chamando, ele dissesse assim: bom, a coisa está indo mal, então vamos mudar de ramo, vamos seguir esse camarada aí, vamos mudar da pesca para a religião. Não foi isso. Eles não foram desnaturados aqui de deixar o pai na mão, né? Como se o pai fosse ficar com as redes da pesca lá, rasgadas, sem saber o que fazer, perdido, como é que eu vou pagar as contas? Agora meus filhos foram atrás desse rabino maluco aí. Não foi isso. O Zebedeu vai continuar o serviço de pescaria, vai continuar com os funcionários, vai continuar com o projeto. Mas João e Tiago aceitam uma condição totalmente sem privilégios de carreira, totalmente sem fundo de garantia, 13º, férias. Jesus não ofereceu nada disso para eles, nem salário. Jesus se oferece para eles não como um fariseu, um rabino, um sacerdote de elite. Jesus é um camarada novo. Jesus não tem know-how, ele não tem portfólio público. Jesus não tem graduação. Não é nada dessas coisas que estão atraindo esses camaradas. Eles estão realmente seguindo o Messias, o Filho de Deus, e aceitam pronta e imediatamente, e trocam salário, peixes, empresa, funcionários, carreira, pela obra que Jesus Cristo chama para fazer. A consagração foi plena, foi total. A história vai nos dizer que ao longo do Evangelho, esses 4 vão ser sempre os 4 primeiros da lista dos 12. Sempre que os 12 apóstolos são citados, quem são os 4 primeiros? Pedro, André, Tiago e João. Esses vão ser os líderes. Desses 4, 3 vão ser os mais próximos de Jesus, que são Pedro, Tiago e João. O comprometimento foi sério, eles seguiram adiante. Desses 3, um se destaca como o mais próximo de Jesus, aquele que vai liderar o grupo. Quem é? Pedro. Pedro vai levar até as últimas consequências este chamado para seguir Jesus, ser transformado por Jesus e multiplicar vidas para Jesus. Antes dele, Tiago, esse Tiago que foi chamado aqui no livro de Atos, vai ser o primeiro apóstolo a morrer por causa da sua fé. Ele vai ser martirizado. João vai ser chamado discípulo amado de Jesus. A tradição da igreja vai dizer que Pedro vai ser crucificado, e ele mesmo diz assim: é uma honra morrer como meu mestre, mas eu não tenho dignidade de morrer como ele.
eu quero ser crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E assim ele foi. E se sentiu honrado por isso. A tradição e a história também diz que André foi crucificado da mesma forma, com honra, se sentindo honrado por morrer como seu mestre, mas em forma de X, um formato diferente. Mas ele morreu por causa do seu compromisso com Jesus. Valeu a pena? Valeu a pena. Não porque os nomes deles ficaram marcados na história, mas porque eles tornaram o nome de Jesus marcado no mundo todo e na história. Porque eles hoje desfrutam da recompensa celestial e desfrutarão disso por toda a eternidade. Porque eles descobriram a alegria que vai muito além da alegria de comer, beber, viajar, conquistar, ganhar. Eles descobriram a alegria de ir após Jesus, ser transformado por Jesus e ganhar vidas para Jesus. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Dezenas de outras vezes nos evangelhos, Jesus vem e diz assim: segue-me. Ele vai dizer isso para o próprio Mateus. Ele vai dizer isso para outros discípulos. Ele vai dizer isso para multidões. Várias e várias vezes. E esse chamado de Jesus é feito para você hoje. Esse chamado é imperativo, é uma ordem. É eficaz, é poderoso. Leva você para uma vida que você não imagina, especial, maravilhosa, intensa. Que resposta você deve dar? Eu sugiro que você pense em 2 passos. Primeiro passo: confie em Jesus Cristo como seu Salvador. Acredite e aceite este fato: você é pecador, você é pecadora. Não há como você estar bem com Deus por conta própria. Não há o que você possa fazer para Deus olhar e dizer: agora sim está tudo certo com você. Não. Nós somos pecadores, perdidos, e o primeiro passo que temos que dar é entender que Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação, do nosso resgate. Ele nos comprou, e o preço foi a sua morte na cruz do Calvário. O sacrifício pelo pecado que precisa acontecer, Jesus Cristo se tornou esse sacrifício. O primeiro passo é crer nesse Jesus, e este primeiro passo de aceitar Cristo como seu Salvador vai te levar ao segundo passo, de aceitar o chamado do discipulado. E esse é o chamado de Jesus para você hoje. Pegou o chamado? Pegou a visão? São essas 3 coisinhas. Me segue, eu vou transformar você, e você vai ganhar vidas. E isso ressignifica tudo. Todas as suas rotinas se tornam agora impregnadas por isso. As suas prioridades são afetadas por esse chamado. Os investimentos que você faz, aquilo que você compra, aquilo pelo que você trabalha, muda, porque agora você está focado nesse chamado. E você busca continuamente oportunidades para fazer essas 3 coisas no seu dia a dia. Estar com Jesus, ser transformado por Jesus e ganhar vidas para Jesus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por nos chamar para essa vida nova, especial. Louvado seja teu nome, pois o Senhor não nos deixa perdidos em nossas vidas vazias, que vão indo mais e mais para o buraco da falta de sentido, da perdição e da miséria nas garras do diabo. O Senhor nos chama para o discipulado. Assim como o Senhor chamou aqueles 4 homens, o Senhor está chamando cada um de nós. E eu peço que o teu Santo Espírito faça o trabalho que nenhum homem pode fazer. O trabalho de dentro para fora, de dentro do coração de cada um de nós, nos comovendo, nos tocando, nos convencendo de que é esse o estilo de vida que devemos ter. Realiza, ó Deus, esta obra em nós, e nós dizemos sim à proposta do Senhor para a nossa vida. Em nome do nosso Salvador que oramos. Amém.